Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar Engrena Cash. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje nós vamos desmistificar, nós vamos entender a saúde de uma maneira diferente. Todos vocês que estão assistindo, pelo menos uma vez na sua vida, você já foi paciente. Mas como que funciona? Como que é? Será que os procedimentos foram corretos? E hoje nós vamos entrevistar uma especialista que ela tem, além de ter mais de 30 anos de experiência, os últimos 25 anos ela trabalha exclusivamente ajudando os setores a ficar de excelência de ponta a ponta. Eu iria ficar aqui meia hora falando do currículo, porque o currículo é de peso, mas eu vou passar a bola para ela. Neide Cavalcante, satisfação. Obrigado pela participação, nós vamos desmistificar, mas fica à vontade de ser presente pra gente. Prazer, eu sou Neide Cavalcante, sou enfermeira, como você mesmo me apresentou, 30 anos na área de saúde, 25 anos, muito focada em processos e um foco na auditoria. Auditoria, vou falar um pouquinho de qualidade, de contas, então tenho uma carreira aí na saúde e pretendo contribuir para as pessoas desmistificar a assistência e o processo de gestão. Eu fico muito feliz quando eu converso com alguém que tem uma trajetória consolidada, porque se for falar 30 anos de experiência, é uma vida. Mas a grande pergunta é, quem que é a Neide fora da consultoria, fora da enfermagem? Eu acho que é o meu melhor papel, né? Fora da enfermagem, fora da consultoria, porque a maior parte da vida somos nós mesmos, né? O profissional é uma parte do que a gente exerce. Então, a Neide é uma menina que foi nascida no interior do estado, nasci em Arcos, cresci lá na cidade e queria fazer algo diferente. E achava que essa cidade, ela não me absorvia naquele momento, apesar de ser uma cidade muito legal, uma cidade rica, mas eu acho que o mundo me queria em outro lugar. Então eu vim para Belo Horizonte, onde eu me casei, estudei, sou mãe de 2 filhos maravilhosos, eu acho que esse é o meu melhor papel, sou mãe da Maria Eduarda e do Pedro Augusto, que já são adultos, formados, uma ainda cursa faculdade, mas já logo aí está no mercado de trabalho, são pessoas honestas. Eu acho que isso é o maior presente que uma mãe pode ter, né? Uma mulher pode ter. E, né, diante disso vem também a parte profissional, mas antes de falar da parte profissional, eu sou filha de um grande homem que perdeu a mulher, né, no caso a minha mãe, quando a gente era muito pequenos, 4 filhos, e nos criou com muita honestidade, com algumas dificuldades, mas também falava que o mundo era grande, que a gente podia conquistar. Então, assim, eu acho que eu venho dessa força, né? Lógico que tem a parte importantíssima da minha mãe, apesar de pouco tempo conosco, mas o pai, ele é um homem de muita fibra e eu acho que isso eu tenho muito dele. E o mundo é pequeno para nós, no sentido de pensar, no sentido de explorar mesmo o mundo. E aí, essa Neide, essa mulher, né, casou, teve filhos e teve essa parte profissional, eu acho que o mais legal é que eu vim construindo por etapas, né? Eu estudei, eu passei num concurso, eu fiquei 25 anos na Polícia Militar, sendo eles exercendo a profissão na enfermagem dentro do Hospital Militar. Que foi assim a minha grande escola, tanto na parte assistencial, além do militar eu trabalhei no João 23, na emergência, trabalhei na Santa Casa, então eu tive uma base assistencial muito boa. E nesse processo eu tive uma lesão em serviço e fui parar na auditoria. O que é auditoria para uma enfermeira da emergência? Seria uma burocracia. Imagino. E quando eu me vejo naquele cenário, onde que o importante era cobrar, e é mesmo, não tem jeito, todo mundo tem que ser sustentável,
eu ficava pensando, mas eu não quero ficar aqui contando lanceta, que é o que utiliza para fazer o piquezinho no dedo, e contando fita de glicemia. Mas eu queria mais. Por que que a gente precisa desses processos? Como que precisa ser anotados? Qual que é a qualidade dessa assistência? Onde a gente vai buscar outra forma de ser assistencial numa parte burocrática. Muito interessante. Eu acho que foi aí que a Neide começou a entender um outro lado. E o legal é que dá para mostrar a sua visão 360, né? A partir de uma necessidade, você já enxergou algo, não, eu não quero só isso, não é só isso. E eu particularmente, Neide, eu sou apaixonado com esse tipo de pensamento, com essa cultura, que isso faz uma diferença muito grande. Mas eu quero explorar um lado da Neide, no sentido de, dentro das mais lindas e diversas profissões que existe, a Neide foi para a enfermagem. O que motivou ir para a área da enfermagem? Foi algum evento? Foi um sonho desde criança? Por que enfermagem na vida da Neide? Por que enfermagem na vida da Neide? É uma pergunta de milhões, porque eu não sei responder. Mas assim, eu pensava, quando eu precisei de ter uma profissão, né, e um caminho a seguir, a enfermagem era uma que me conquistou. Pensei em psicologia, pensei em outras na área de saúde, mas a enfermagem ela me trouxe, talvez hoje eu pensando de uma forma diferente, talvez foi diante de tantas perdas que eu tive na minha infância, né? Como eu disse, eu perdi minha mãe por um infarto agudo do miocárdio, ela tinha 36 anos. Nossa, super jovem. Super jovem. Olha. Aí eu fico pensando assim, será que ela teve acesso à saúde? Será que ela sentiu alguma coisa? E naquela época, né, nós estamos falando mais de 40 anos atrás, o acesso era totalmente diferente, mesmo, né, na saúde pública, ou mesmo das pessoas pararem para refletir sobre saúde. Minha mãe era uma costureira, assim, ela morreu costurando, com ferro ligado, ferro de passar ligado. Então eu fico pensando assim, será que ela não tinha uma hipertensão? Será que ela não tinha uma comorbidade que não foi, né, detectada em momento hábil ali, uma hipertensão pós-parto, que minha irmã tinha 3 para 4 anos, não sei. E aí perdi vários tios com acidente vascular cerebral, também decorrentes de hipertensão. Perdi a minha avó, logo depois que minha mãe faleceu, elas tiveram uma diferença de 5 meses. Eu perdi minha avó. Só que isso não era consciente para mim. Por que eu escolhi a enfermagem? Não era uma consciência. Hoje, eu ainda não tenho essa certeza que é. Mas o trabalho que eu faço hoje, ele me permite contribuir para que as pessoas não passem pelas perdas que eu passei da forma que eu passei. Eu acho que isso é o que me move hoje dentro da saúde. Sensacional. Eu adoro fazer essa pergunta, que eu faço muita comparação. Eu, por exemplo, eu sempre soube desde criança, desde as minhas primeiras consciências, sempre tive um desejo muito claro em trabalhar com comunicação e com pessoas. Então, hoje eu tenho uma crença muito forte que isso é meu propósito de vida. Mas depois de mais de 400 vezes entrevistando as pessoas que também nasceram com esse propósito, e também tem momentos que a vida, uma profissão talvez que pela necessidade ela abraçou. Isso é sensacional. Isso é sensacional. E eu me sinto abraçada pela profissão escolhida. Hoje, se você me perguntasse se você tem vontade de fazer outra coisa que não seja vinculada a essa área da saúde, ao cuidado, eu vou te falar que não. Que legal. Dá para ver o amor, como você fala isso, que além de ter um propósito, tá ligado também na sua vida, nos eventos que aconteceram na sua vida. Isso é muito legal. Agora, conta pra gente, Neide. Eu sempre tive a consciência que a medicina, a todo momento, ela está evoluindo, as coisas, tecnologia, está tudo avançando. Porém, de 30 anos para hoje, o que você acredita que foi... Não, eu vou até ratificar aqui a minha pergunta.
Estamos numa onda que as pessoas falam da geração Z, né? Não quer trabalhar, é aquilo tudo que todo mundo sabe. E eu gosto muito de conversar com as pessoas que já têm uma bagagem de vida que meu pai me ensinou, graças a Deus eu tenho os meus pais vivos e papai serviu o exército. Então, escutar os mais velhos é uma coisa que ele me ensinou desde pequeno. E eu fico assim, fascinado quando alguém tem algo para compartilhar de algo que viveu. Como que você enxerga hoje, se fosse para fazer um comparativo desta geração com há 40 anos atrás? Qual que é o maior impacto que isso tem na saúde, por exemplo? Eu vejo várias coisas, assim. Primeiro que quando a gente pega o histórico da saúde, ela vem de uma forma onde existia uma liderança que era a liderança médica e depois foi entrando as outras profissões, né? Se a gente for pensar, todas as outras vieram aí vários anos depois que a medicina, o ato médico, o médico estava estabelecido. E quando eu penso hoje em geração Z, eu penso em várias questões. Uhum. A minha geração, né, que nasci em 70 e fui fazer faculdade depois, a gente teve um preparo diferente. Uhum. A gente foi preparado numa escola, desde o fundamental ali, desde o prezinho, né, que eu falo que eu ia de sainha toda frisadinha azul, de camisetinha branca, de conguinha vermelha, eu adorava. A gente tinha um compromisso com a escola e a escola nos cobrava de forma diferente. E aí eu não vou aqui entrar em questões de matérias que a gente tinha, civicamente falando, outros posicionamentos dos professores, e não estou falando aqui que era melhor ou pior do que é hoje. Só que a gente tinha um compromisso de fazer um para casa, de ter nota na escola, de estudar para a prova, de respeitar muitos professores. E aquilo ali era tanto na escola quanto em casa, porque se a gente chegasse em casa com nota vermelha ou com um recadinho no caderno, a gente já ficava assim meio estressados, né? E aí vem a formação, vem o vestibular. O vestibular pra gente era um momento assim muito definidor, né? Porque ali era o que você ia escolher sua profissão mesmo. E era difícil, porque a gente tinha poucas faculdades. Sim. Então, você tinha que estudar muito, fazer um vestibular extremamente concorrido. Você fazia uma prova escrita, você fazia uma prova aberta. Em algumas profissões, tinha até entrevista para ver se o seu perfil... Olha só. Tinha, né? Estava de acordo com aquela profissão. A enfermagem era uma delas. Sim. Então, veio de uma forma diferente. Quando eu penso hoje na geração Z, nós temos pessoas extremamente competentes e inteligentes. Eu acho que a forma que a minha geração, ou a geração anterior à minha, ou um pouco depois da minha, não sabe entender a geração Z. Legal, muito interessante. Ele não entende essa formação que ele vem com uma base totalmente diferente com a gente, que essas outras gerações vieram, com a escassez de faculdade que a gente tinha, com a escassez de profissionais, com um fluxo assistencial, eu voltando para assistência, um dimensionamento totalmente diferente que é hoje, com as legislações, com as tecnologias muito diferentes, e a gente não consegue absorver, porque essa geração Z, ela tem uma formação que precisa de olhar para ela desde a base. Nós tivemos aí vários anos com formação online. Sim. Uma pessoa que não está na linha de frente, ela não está num pronto atendimento, que não tem ali a ambulância chegando, aquela ansiedade da equipe, a ansiedade da família, às vezes familiares de forma rude no tratamento, a primeira vez que ela depara naquilo ali, se ela não tiver um apoio de quem está lá mais tempo, ensinar e pegar na mão, ela não consegue ficar, porque ela não teve essa maturidade acadêmica na formação. Faz total sentido isso daí. E o que eu vejo hoje?
Existem muitos processos, muitos protocolos. Uhum. E a forma de absorver esses profissionais, às vezes, eu não estou falando de todos os locais, os protocolos estão na pasta, ou vamos fazer um treinamento, assina aqui que você foi capacitado, mas não vai lá para a ponta, para ver qual que foi o entendimento desse profissional em relação àquela demanda, que às vezes é muito própria ali da instituição. Sim. E aí eles falam que a geração Z não tem compromisso com o trabalho. Eu acho que eles têm muito a ser explorados, e eles têm muito a contribuir com essa sociedade, e vai ser a geração que vai cuidar da gente. Muito legal. E isso significa que o cuidado não é somente em fazer a pessoa assinar um papel que ela aprendeu ali aquele protocolo. É absolutamente se importar com se ela realmente aprendeu. É a forma, eu falo comunicar, você é muito melhor que eu, que você é da comunicação. O comunicar não é o que eu falo, é também o como a pessoa entende o que eu falo. Sensacional. E inclusive esse é meu bordão clichê. Eu falo assim, comunicação não é o que se fala, é o que se entende. Sim. E às vezes o que eu vejo hoje, falando de profissionais, é essa falta de tempo, tanto para capacitação, de acordo com as regras institucionais, com os protocolos institucionais, como o ouvir esse profissional ali, porque ele fica mecanizado. Se ele não entende, ele faz, mas ele faz porque está num protocolo, ele não faz porque ele entendeu realmente, aquilo não gerou valor para ele dentro do processo. E se não gera valor, é muito mais difícil a gente ter o resultado esperado. Na sua visão, o que falta para a saúde ser mais acessível e sustentável para as pessoas? Passa por vários processos. Nós temos aí um processo de gestão. E às vezes o que a gente vê? Volto a falar, a distância entre o gestor e o executor. Isso é em toda a profissão, viu, Neide? Eu, por ser consultor de empresa, eu vejo isso todo santo dia. Mas eu tô, assim, super empolgado para entender o seu raciocínio. Por quê? Hoje a gente tem, né, como você mesmo disse, incorporação tecnológica é diária. A sociedade, ela quer muito a questão da imagem. Eu quero ir no melhor hospital, que tenha a melhor cama, que, como se diz, que cabe numa foto. Eu tenho hoje uma oferta de profissionais muito maior. Eu tenho demandas de legislação, de dimensionamento de pessoas ou de número de pessoas muito maior. Eu tenho muita regra. Mas o que a gente vê, né, eu nos 30 anos aí, em várias situações, é que o gestor tem uma meta. E tem que ter. Sim. Ele tem que ter indicador. Só que ele não fala com a base, com quem executa lá embaixo. Então, ele é uma ordem que às vezes não é entendida, é uma ordem que passa para um gerente, que passa por um coordenador, que passa por outra pessoa e vai. E essa ordem, às vezes, ela não é entendida por essa base. Vira um telefone sem fio. Vira um telefone sem fio. Sim. Quem está lá, nós somos profissionais, precisa de saber a parte assistencial, sim, mas às vezes ela está desconectada com a visão, com as estratégias, com o que realmente é o valor daquela instituição. Porque cada uma pode ter valores diferentes com o mesmo objetivo, que é cuidar de um paciente. Mas eu vejo que tem essa distância. E aí, quando vai analisar, por exemplo, um dado, analisa o número, não analisa o que está por trás daquilo ali. É aí que mora o problema, né? Mora o problema, porque você não entende a causa raiz daquele dado. Sensacional. Ele pode ser um dado ótimo e o que está sendo executado não seja tão bom. Ele pode ser um dado que é ruim ao olho do gestor, mas a execução é adequada pelaquela situação que ali está. Então, acho que tem essa desconexão entre gestão e quem faz a execução. Muito bom. Inclusive, você tocou num assunto que eu falo e faço isso todos os dias, resolver o problema causa raiz.
As pessoas estão acostumadas a resolver o efeito. E não vai na causa. Exatamente. E assim, eu fico tão feliz quando eu encontro uma profissional que também tem essa mentalidade, porque o que resolve mesmo é a causa raiz. E por que você acha, Neide? É até importante nós trocarmos essa ideia. Por que você acha que as pessoas, elas não resolvem a causa raiz? Elas não sabem? É preguiça? É falta de disciplina? É falta de gestão? Como que você enxerga isso? Porque você tem um problema e tá caótico um setor, por exemplo, e as pessoas resolvem ali, faz microações, mas nunca resolve o problema. Por que você acha que isso acontece na prática? Primeiro que eles focam no problema. Muito bom. Eles focam e ficam trabalhando o problema e querem achar culpados. Transferindo a responsabilidade. Transferindo responsabilidade. Porque quando faz uma análise de causa raiz, independente de quem está, que eu vou na causa mesmo para procurar a solução, o que eu faço? Eu englobo todo mundo. E quando eu estou focado só no problema, o que eu estou fazendo? Excluindo pessoas, porque tudo que a gente faz, análise de causa raiz, identificação de processo, cadeia cliente-fornecedor, de quem que eu preciso? De pessoas que entendem o processo. Sim. Mesmo que ele entenda na execução, ele não precisa entender para fazer a análise de causa raiz. E mais, às vezes analisa a causa raiz, faz um plano de ação, mas não faz a implantação, não avalia, não dá continuidade àquilo que foi proposto e se perde. Aquilo que era para ser tratado de forma definitiva e virar um processo institucional, ele volta a zero e ainda falam assim. A gente treinam, capacitam, mas depois o processo se perde. É porque ninguém estava ali junto para acompanhar o processo. O processo não é só fazer um documento e capacitar pessoas. Voltamos lá na fala anterior. Sim. É acompanhar. Como você está implantando? Você rodou o PDSA, você rodou um PDCA, a equipe entendeu que esse processo gerou valor para o paciente, gerou valor para todos os envolvidos. A partir do momento que as equipes entendem, vai ser colocado de forma mais adequada possível. E é uma questão muito importante. Às vezes o processo análise de causa raiz é feito por outro setor. Nossa. E ele não é comunicado de forma adequada para quem está fazendo essa execução não adequada. Aí fica meio difícil. Meio não, fica muito difícil. E dentro disso tem uma coisa que eu acho importantíssimo nós falarmos, que é sobre gestão de pessoas. Eu tenho 15 anos, Neide, que eu desenvolvo pessoas, venho de multinacional, venho de empresa internacional, e você vai ficando um pouco calejado de lidando com pessoas, mas na caminhada eu sempre vi que pessoas são ascendidas a líderes sem competência, sem treinamento nenhum. Na área da saúde isso também acontece. Você vê pessoas que estão na linha de frente e talvez não tenham uma inteligência emocional trabalhada, não sabe cobrar. Isso acontece? Como que você vê isso? Acontece muito, porque a área da saúde, ela é tempo dependente, né? Eu não tenho esse tempo todo para executar. E se eu não tenho uma liderança que ela vem junto com a equipe não abraça essa liderança também. E quando não tem conexão dessas pessoas que fazem esse processo, e aí eu estou falando de toda a equipe multiprofissional, e aí eu vou te falar que dentro da saúde todos importam. Muito. Acredito. E às vezes a gente tem uma distância tão grande de um profissional para o outro que isso também atrapalha os processos. Quando eu falo que uma ficha de internação bem feita, com os dados corretos do paciente, ela define a internação, define. Porque se ela tem um dado ali errado, de um nome, de uma idade, de qualquer outra questão, isso influencia no todo um processo de uma jornada de um paciente, por exemplo, dentro de um hospital. E às vezes não é olhado. Quem faz a limpeza? Um
muito importa dentro de um hospital não é só para deixar limpo. A posição que a pessoa deixa um móvel dentro de um quarto faz toda a diferença na segurança do paciente. Uau! Esse é o detalhe do detalhe, né? É o detalhe do detalhe. Que legal. O técnico de enfermagem que está ali a maioria do tempo com esse paciente, se é uma pessoa que está bem acolhida por uma gerência, se tem uma escuta desse profissional, é um profissional que além de estar ali, ele tem uma vida, né, lá fora, que às vezes tem momento que isso impacta dentro da vida profissional da gente, todos nós já passamos por isso. Se eu tenho ali um enfermeiro que acolhe, que está junto com essa equipe, ajudando tanto na parte da execução quanto na parte da educação, que isso é um papel do profissional. Se eu tenho uma interface com a nutrição, com a fisioterapia, com a fono, com o médico, isso faz toda a diferença. Essas distâncias, se elas são menores dentro da comunicação e dentro do processo, a gente tem tanto o processo melhor para a equipe, tira esse estresse e eu consigo fazer lideranças melhores, voltando na sua pergunta, né? Porque a liderança, ela depende desse acolhimento da equipe também, ela depende de saber o que ela está fazendo, mas de fazer uma gestão de pessoas. E quando ela faz a gestão de pessoas, ela tem que olhar para todas essas pessoas que fazem parte da engrenagem dela. Sim, e eu gosto de falar muito que a tropa, ela é o reflexo do comando. Isso faz uma diferença muito grande, que desde a união da equipe, a sintonia, isso reflete também com o líder. E o resultado do comandante vai ser de acordo com o que é a entrega da tropa. Sensacional. Exatamente isso. Eu fico assim tão empolgado de conversar com uma colega de profissão que é consultora, e nós que somos consultores, nós vivenciamos uma bagagem muito forte. Eu gostaria que você compartilhasse conosco um momento da sua consultoria, no sentido assim, Rony, quando eu cheguei lá, estava desorganizado. Através do meu trabalho, eu consegui trazer este resultado. Porque escutando você, e eu na posição, por exemplo, de paciente, eu nunca iria imaginar que um equipamento faz toda a diferença ali no atendimento. A sintonia de um técnico com o enfermeiro, isso é tudo de ponta a ponta, tem que estar andando de uma maneira, as engrenagens bem redondinhas. Quem é paciente, acredito que não tem muito essa visão, ele quer ser curado e rapidinho ir embora, né? Sim, sim. O paciente não tem muito essa visão, mas quem está ali vendo a engrenagem acontecer, tem... Ontem eu fiz uma reunião que me encheu de amor, né? Como disse, é o resultado do trabalho. Eu faço uma consultoria num hospital de médio porte, um hospital geral, e eu entrei para a gente fazer diagnóstico, fazer uma proposta. Era uma proposta de 1 ano, que a minha consultoria geralmente eu faço uma proposta de 1 ano, 3 meses de diagnóstico, 3 meses de capacitação das pessoas, e aí a gente estabelece lideranças e execução. E 6 meses de acompanhamento. E por algum motivo essa consultoria se estendeu um pouco mais, porque a gente não conseguia trabalhar processos. E a gente estava trabalhando segurança institucional. Quando eu falo segurança institucional, eu estou falando de segurança desde a entrada do paciente em instituição, desde a entrada mesmo, da porta. Que legal. Porque se chegar lá e tiver uma porta com vidro quebrado, já é um processo inseguro para ele. Até ele rodar todas as etapas dentro de uma instituição e ter apto para ir embora com alta. E trabalhar com múltiplas equipes é um desafio. Como a gente diz, sempre o trabalho impacta no outro. E na saúde, se a engrenagem não funcionar, a gente não tem o resultado esperado. E sobrecarrega os outros setores. E sobrecarrega os outros setores. Sim. E um dos grandes desafios que a gente tem hoje é sistematizar processos. Deve que ser o seu desafio como consultor também. E um dos grandes desafios que a gente teve lá foi sistematizar a assistência de enfermagem. A gente conversava com a gerência,
mas não chegava na ponta. Então, desenhava o processo, como quem executa não estava participando, ele não era executado da forma que foi desenhado. Por quê? Falta de pertencimento da equipe. E aí foi um desafio a ser vencido assim desde fevereiro. De fevereiro a agosto nós trabalhamos isso. Ontem a gente viu que o processo rodou. Que legal. Que a equipe que executa falou assim, agora eu me vejo dentro do processo e sinto valor. Melhorou a minha execução de trabalho. E só para nós, isso é impagável, né, Neide? Impagável. Impagável. Que legal. Eu falo que duas coisas para mim que é impagável. Quando eu vejo a satisfação de quem executa, ver melhoria de processo e segurança para ele como profissional, porque não é só melhoria para a instituição. Eu falo que o melhor processo é aquele que gera o resultado que a instituição quer e precisa, mas que gera segurança e valor para quem executa. Aí a gente realmente vai ter um processo instituído independente de quem está na execução ou na gestão, porque ele não se perde. Muito bom. Sensacional. E eu fico assim, numa alegria, porque esses problemas de gestão, de comunicação, acontecem em todas as profissões, só muda a profissão. E a complexidade da profissão. Exatamente. E eu gosto muito de estudar, sabe, Neide? Eu gosto muito de ler, de entender princípios de comunicação. Engraçado, desde os primeiros relatos do mundo sobre comunicação, tanto falada ou escrita, sempre teve problema de comunicação. Se você pegar da Bíblia até um livro extremamente aleatório, sempre vai ter algo complexo de comunicação que algumas pessoas vão entender, outras não. Algumas vão ter dificuldade de interpretar, outras vão pegar uma super viagem naquela comunicação. E eu sou muito a favor, principalmente dentro de empresas, a comunicação ela é crucial. E ela tem que chegar. E fazer o arroz com feijão, né? O básico bem feito. O básico bem feito. Não precisa muito, o básico bem feito. E aí eu vejo hoje as facilidades de se fazer um básico bem feito. Principalmente pela tecnologia na saúde. Eu sou de uma época que o prontuário era escrito a caneta. Então, por exemplo, a enfermagem usava caneta azul durante o dia e vermelha durante a noite. Hoje não, hoje a gente tem o prontuário eletrônico. Ainda tem uma realidade de prontuário escrito? Temos, mas em pouquíssimas instituições. Então, um favor para todo mundo, né? A letra já não é o nosso maior problema. Sim. E aí, com um prontuário eletrônico, eu tenho muitas formas de fazer sistematização para contribuir com esse processo. Eu tenho como fazer templates, eu tenho como organizar por perfil de profissional. Então, assim, melhorou muito. As atividades dentro de um hospital são muitas. As equipes são super sobrecarregadas mesmo. A gente tem um dimensionamento de profissionais que às vezes não refletem a necessidade nem a complexidade dos pacientes ali atendidos. Precisamos de estar mais junto, né, aos órgãos, ao COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, nós temos o Conselho Federal de Enfermagem, mas eu vejo que todos estão em luta por melhorias. Melhorias não só de... Veio aí o piso, que foi um movimento muito grande, que eu não vou dar nenhuma opinião, mas foi um movimento. Mas hoje o que a gente precisa, eu acho que é de trabalhar a questão de valorizar os profissionais da saúde. Nós temos profissionais agredidos dentro dos postos de trabalho. Imagino. A gente vê isso na televisão também, né? Agredido fisicamente. Nós não estamos falando verbalmente. Sim. Nós estamos profissionais nos postos de trabalho desrespeitados por outros profissionais. Então, o papel do gestor aí é importantíssimo para a gente realmente ter uma saúde segura, não só para o paciente, porque a gente tem várias leis.
A gente tem a lei do núcleo de segurança do paciente, a gente tem a lei do paciente. Então, assim, o paciente, dentro do contexto de legislação, ele está muito protegido. Uhum. Mas os profissionais que prestam essa assistência para esse paciente nem sempre têm a mesma proteção. Muito bom. E ó, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e envie esse vídeo para um colega que está querendo ingressar na área da saúde ou para você que é um apaixonado mesmo. Vou deixar a descrição no link desse episódio, o Instagram da Neide para você conhecer mais o trabalho dela. Enfermagem, área da saúde, é muito além do que somente um curso. Existe processo, existe visão, existe mentalidade. E se você quer fazer parte da área da saúde, é muito importante entender um outro conceito, talvez, né, Neide, que até as pessoas estão muito acostumadas a dizer. Existe um outro caminho. Isso é muito legal. E escutando assim, quando você fala, a minha cabeça ela projeta, gente, mas por que eu não pensei nisso? Porque quando você está lá dentro de uma sala, por exemplo, dificilmente você consegue ter essa visão 360. Agora, nos conte uma coisa. Neide, uma profissional da área da saúde, 25 anos no Hospital da Polícia Militar. Qual que foi o start para você se tornar uma consultora? Eu sempre gostei de estudar bastante. Uhum. E a polícia foi um porto seguro para mim. Porque eu sou militar, né? Eu só não trabalhei, eu sou militar mesmo. De concurso e tudo. E eu sempre quis estar no hospital, mas eu sempre quis conhecer o outro lado, porque o hospital é uma autarquia, né? Que ele é um hospital próprio da polícia. Eu tinha muita curiosidade de conhecer outras formas de gestão. Então, eu trabalhei em grandes empresas aqui em Belo Horizonte. E participei, assim, de muitos setores. Então, tudo que eu aprendi aqui no outro local, eu levava para a polícia e punha em prática, ou o que eu tinha de bom lá, eu trazia. E eu fui me construindo nesse decorrer da vida. Só que quem trabalha na saúde, igual eu estava com 2 empregos, um CLT e um outro concurso, e chegou um ponto que isso pesou para mim, assim. Eu achei difícil, eu estava num momento pessoal também mais difícil, precisava de estar mais em casa com os meus filhos. E aí eu pedi para sair do local que eu trabalhava de CLT, porque eu não iria sair da polícia. Quando eu pedi o desligamento, eles me propuseram a consultoria, porque aí ficaria mais fácil eu assumir o trabalho sem ter aquele padrão do horário de chegada, né? Tinha que fazer aí as entregas. Uhum. E eles me colocaram no novo desafio. E como eu gosto de desafio, para mim foi ótimo. Uhum. Existe uma metodologia que chama Diagnóstico de Grupos Relacionados, DRG. E nesse momento, essa empresa que eu trabalhava, ela presta consultoria e presta uma federação, então ela tem as suas afiliadas, e o meu trabalho era implantar esse processo em algumas dessas filiadas. Uhum. E aí foi esse processo da auditoria assistencial, voltada para o paciente beira-leito, voltado para o processo administrativo, voltado para esses cadeias cliente-fornecedor, utilizando uma ferramenta. Aí foi o meu start da consultoria. Que legal. E falando de consultoria, eu acredito que você juntou tudo e transformou no seu método, que é o método criar. Cuidar, exatamente. Como que o método... destrincha pra gente o método passo a passo. Primeiro eu vou falar do livro, então. Uhum. Então eu vim desse processo da consultoria e chegou um momento que eu falei assim, eu preciso de expandir mais. Eu preciso de falar para mais pessoas. Porque a consultoria você está ali em local. Sim. E a princípio eu juro que eu não tinha pretensão de escrever um livro. Inclusive, eu vou até pedir à produção
para projetar o livro, para você continuar contando a história, mas pode continuar. Eu não tinha essa pretensão de escrever esse livro. Uhum. Aí, numa viagem, eu comecei a escrever alguma coisa dentro do processo, assim, processo meu mesmo. E me bateu uma vontade de falar assim, gente, o que eu falo em curso, o que eu falo numa aula, o que eu falo hoje nas minhas consultorias, eu posso falar para mais gente. Uhum. E o livro é isso, né? O livro, eu falo que o livro é um desafio, porque além de você escrever sua ideia, Uhum. aí a gente volta na comunicação. Sim. Como que você vai escrever, o que você quer escrever, como que você quer que isso chegue na pessoa. Uhum. Às vezes, assim, até você se pergunta, mas como que essa pessoa vai entender isso, né? Sim. Eu falo que é um senso de responsabilidade, assim, gigante. E eu não tinha pretensão de escrever o método. Uhum. Aí eu fui construir esse livro, fui buscar, tem um pouco da minha vivência, mas não é autobibliografia. Fui buscar, assim, o que a gente tem hoje de melhor no mundo, quais são os desafios da saúde no mundo, a incorporação de tecnologia, tudo um pouco do que a gente falou da formação profissional, de como que essa formação está sendo hoje no mundo inteiro e no Brasil. Uhum. Perpassei pela auditoria desde quando ela começou aqui no Brasil, que foi com o Serviço Nacional de Auditoria, que ela vem do SUS, nossos primeiras legislações relacionadas à auditoria de contas veio do SUS e era para combater fraudes, não era para ver qualidade. Então, ela era uma auditoria muito contábil. Ainda existe essa parte muito ainda hoje, mas com uma perspectiva de mudança do cuidado. Dentro desse processo de consultoria, eu fui vendo os resultados. O resultado de uma melhora de tempo de permanência, um resultado de trabalhar realmente a segurança do paciente, identificar um evento adverso dentro de uma assistência e tratar aquele evento não como uma punição, tratar ele como um processo, como uma oportunidade de corrigir uma rota necessária ali para evitar que outros pacientes passassem por aquilo. E eu vou abrir uma fala aqui. Quando existe um evento adverso, a gente tem duas vítimas. A gente tem a vítima, que é um paciente, mas a gente tem a vítima, que é o profissional que está relacionado com esse evento adverso. E às vezes a gente vê, de novo, fala do paciente que sofreu um evento adverso, mas não fala do profissional. Ou às vezes fala de um profissional. E isso é uma situação que dói mesmo, sabe? Porque eu já vi profissionais que deixaram a profissão por estar envolvido num evento adverso grave, num óbito, por exemplo. E não é isso que a gente quer para a saúde, né? A gente precisa de olhar com mais responsabilidade para esses processos. Então, quando eu vim construindo isso com esse modelo de auditoria diferente da auditoria contábil, que é a auditoria de ver esse ponta a ponta do hospital, e como eu falei, assim, os resultados vieram acontecendo com tempo de permanência, melhoria de indicadores relacionados a eventos adversos ou tratativas, de identificar esses eventos adversos como possibilidade de tratativa, melhoria de registro dentro do prontuário, que é importantíssimo, porque eu vou pegar uma fala de um amigo meu que não está escrito, não está no mundo, e não está mesmo, e na área de saúde isso é muito... Tem que ter um olhar muito grande para isso. Eu fiz um diagnóstico de um lugar que eu prestava consultoria de 2 anos, e aí eu vi o resultado. Sim. Aí o meu método é essa construção. Que legal. Então, eu fui fazendo um acrônimo de acordo com o que eu vim trazendo na minha construção. Que aí ele está aqui, se você me permite. Claro, eu iria mostrar, pode ir. Ele foi o final, eu terminei o livro, e quando eu terminei o livro, eu falei assim, gente, eu tenho um método escrito. Aí eu voltei, no entanto, ele é o último
ele é o último do livro, onde que eu coloco um estudo que foi gentilmente permitido pela empresa que eu faço consultoria. Estou lá até hoje no outro projeto, mas aí eu vim trazendo dentro desse processo toda a questão de fazer a visita à beira-leito, conversar com a equipe, entender, fazer as análises de evento adverso, esse acompanhamento, fazendo o acompanhamento, a alta apoiada, que faz toda a diferença, dependendo do perfil do paciente, de continuidade de assistência. E fui rodando o PDCA daquilo que eu ensinava. Aquilo que eu ensinava, eu estava fazendo. Olha, e aí só. Foi a construção do método, onde eu trago aqui, né, o cuidado, que ele deve ser um cuidado baseado em evidências. Então, não é um cuidado porque eu cuidei por quê, para quê e qual o resultado que eu espero desse cuidado. Sim. Então, ele tem que ser baseado em evidência, baseado na ciência mesmo, né, e nas práticas que fundamentam essas melhores propostas que a gente traz. Então, o C ficou, né, com esse cuidado baseado em evidência. O U, ele fica com união com equipe multiprofissional. A gente não exclui ninguém, porque ninguém cuida sozinho. Então, a gente traz isso. O I fica na investigação da jornada assistencial, porque independente de qual local que esse paciente está, ele tem uma jornada a percorrer. Sim. Nem que seja que ele vai no médico, que vai passar pela secretária e ao médico fazer um diagnóstico e depois ele vai fazer um exame fora para voltar no médico para mostrar esse exame, ele tem uma jornada. O D ficou com uma decisão ética e fundamentada, compartilhando as decisões clínicas desse processo assistencial. O A é o acompanhamento contínuo, para que ninguém se perca no meio do processo. Quantas pessoas, né, que se repetem exames, tem um gasto altíssimo, às vezes até do bolso dele, porque não sabe ter uma jornada assistencial para ele mesmo, né? Então aqui a gente vem com esse propósito de acompanhar. O R é resultado com propósito e valor, que ele traduz o que a gente precisa. Não adianta eu fazer tudo se eu não tiver esse resultado, se aquilo não gerou resultado para as pessoas. Foi o que eu te falei lá atrás, não adianta desenhar o melhor protocolo se quem vai executar não entende valor nesse protocolo. Sensacional, sensacional. E aqui, ó, pedi a produção para cortar. Como é que eu faço para comprar esse livro? Ele tá na Amazon. Tá na Amazon? Tá na Amazon. Tem ele tanto físico quanto ele pro Kindle. Que legal. E só do fato de você escrever, eu sou apaixonado com criação de coisa que é vivida. Porque hoje é muito chat GPT e muita opinião de pessoas que não construíram nada. E eu fico assim deslumbrado da trajetória da pessoa, que através dessa trajetória, absolutamente ela transforma processos, mentalidade, visão, procedimentos. Isso é muito legal. Eu imagino que você deve ter muitos desafios que trabalhar com gente. Não é fácil, né? Tem que ter uma inteligência emocional muito bem calibrada. Tem pessoas que às vezes questionam a metodologia, tem pessoas que são resistentes, mas dá para ver a excelência como você fala do seu trabalho e eu não tenho dúvida que isso impacta a partir do princípio que a pessoa, ela se abre, né? Eu falo assim, é corpo, alma, espírito e vontade. Está tudo conectado, a mudança ela vem. Vem. E vem mudança com valor. Não é mudança porque a gestão só precisa. Ela vem aquela entrega. Você vê que as pessoas, quando elas se sentem acolhidas, elas têm muito mais disponibilidade. Sim. E às vezes a gente fica nesse momento assim, de discussão de dinheiro. E não é dinheiro, gente. As pessoas querem se sentir valorizadas. Legal. Nem tudo é dinheiro, né, Nem tudo é dinheiro. Elas querem se sentir felizes para ir trabalhar. Sim. Elas querem se sentir acolhidas dentro das demandas delas. E a saúde precisa de mudar o modelo. Ela precisa de respeitar mais quem está na execução. Ela precisa de mais acolhimento. Se a pessoa que está ali para prestar o cuidado, se ela não está bem, qual que é a qualidade do cuidado que ela vai prestar? Muito ruim.
ela vai fazer o máximo, mas às vezes ela não vai conseguir. Sim. Além da carga horária para o profissional de saúde, como eu disse que tinha 2 empregos, já cheguei a ter 3, muitos profissionais precisam de ter mais de um emprego. Por quê? A questão salarial é, como eu disse, que não ia entrar, mas ainda merece uma atenção. Uhum. Então, como transformar isso? Por outro lado, falando um pouco de gestão, as operadoras também, que depende de todo esse arcabouço assistencial ali efetivo, e se ela não tem, ela entra em fragilidade. Então, estou falando para quem paga um plano de saúde, quanto mais desperdício eu tenho, mais não conformidade eu tenho, menos processos qualificados eu tenho, mais caro é meu plano de saúde também. Uhum. E aí, quem que vai conseguir continuar pagando se só aumenta? Por outro lado, a gente tem o SUS. Se eu não tenho um processo bem executado, eu não tenho aí o atendimento a tempo devido, eu tenho o quê? Uma fila de espera maior. Uhum. Então, a saúde precisa de processos melhores, precisa de pessoas motivadas a trabalhar, precisa de gestão. Então, gestão tem que ir lá na base para entender o que ela precisa de melhorar de fato. Não é só achar que precisa de dar resultado, mas como ela vai dar esse resultado? Por quais etapas ela tem que passar para que esse resultado aconteça? Uhum. Muito legal. E através do seu trabalho, você vai ter uma rota internacional, né? Como que é para... Eu imagino que você deve estar super orgulhosa, né? Em levar o seu conhecimento, a sua experiência para uma outra nação, para uma outra cultura. A produção, ela vai projetar, olha, Congresso Luso Brasileiro, Porto, Portugal. Como que você está se sentindo? Eu estou sentindo muito feliz, porque esse congresso, ele é fruto, né, do meu trabalho, do meu livro, que foi através do livro que me abriu várias portas para conhecer várias pessoas. Então, esse congresso, além de ter uma palestra lá em Portugal, eu vou ter a oportunidade de conhecer vários outros profissionais da saúde de Portugal. Inclusive, tenho, assim, já agendado muita coisa para essa minha passagem por Portugal. Não vai ser só a palestra. Que legal. Vou ter a oportunidade de conhecer rotinas hospitalares dentro de Lisboa, de entender um pouco como eles trabalham a gestão populacional. Uhum. É uma preocupação do Brasil, né, de um envelhecimento populacional, coisa que já aconteceu em Portugal há muito tempo, mas numa nação que tem dinheiro, né? Uhum. O Brasil não. Então, vou entender um pouco desse processo também e algumas linhas de cuidado que a gente planejou de conhecer melhor. A linha de cuidado do paciente com demência. E a do Parkinson é uma linha de cuidado que eu tenho trabalhado bastante, porque realmente impacta muito na qualidade de vida do paciente e dos cuidadores. Mas tem várias outras patologias que têm esse mesmo perfil. Mas aí eu escolhi uma para discutir lá em Portugal. Sim. Então, além da palestra, e essa palestra também é fruto de um outro capítulo que eu escrevi em conjunto com outros autores, que a gente vai lançar em Porto. Eu também vou fazer o lançamento do meu livro solo, lá em Porto, no dia 12. E também vou passar por Madrid, compartilhando também o meu livro aí, com uma palestra e o lançamento do meu livro em Madrid também. Então, eu me sinto muito feliz, porque é uma abertura de porta. Eu acho que eu vou aprender muito, mas também a gente tem muita coisa boa para mostrar para outras pessoas. Então, eu estou indo assim, com o coração cheio de carinho e estou muito feliz de não estar só fazendo uma turnê, mas levando o que está escrito para outras pessoas conhecerem. É gerar novas reflexões, é gerar novas discussões sobre o processo de saúde no Brasil e agora um pouquinho mais, né? Transfazemos fronteiras. Quem sabe aí? Não, eu estou feliz por você.
Vai mesmo. Eu não tenho dúvida que você vai compartilhar muitas coisas. E eu gosto de falar assim, sempre quando você tem a oportunidade de aprender alguma coisa, tem que fazer sentido você aprender e replicar. Sim. E parabéns pela conquista, parabéns pela competência, parabéns pela eficiência. Sabe qual que é a parte ruim do meu trabalho, Neide? Quando a gente tá chegando no final. Já? Quando o papo é bom, ele flui. Mas antes tem uma surpresinha que eu deixei pro final. Ai, meu Deus. Você vai participar do meu quadro. Mas antes disso, eu queria deixar registrado nessa nossa troca de ideia a gratidão por você dedicar sua vida a melhorar o processo de pessoas que cuidam de vidas. Isso é sensacional. E eu estou saindo deste episódio com uma mentalidade completamente diferente, porque faz todo sentido. Poxa, eu estou no hospital, eu estou com um procedimento. Como que aquela pessoa tá? E isso muda todo o jogo, que a gente sabe que um erro, ou uma pessoa que talvez ela está sob pressão, ela foi humilhada, ela foi xingada, alguma coisa, um erro dela pode tirar a minha vida. Eu posso ter sequelas gravíssimas de um erro de uma pessoa que talvez ela errou por uma falta de procedimento. Clara, de processo. Exatamente. E muito obrigado por você compartilhar isso, que isso que é o meu propósito. Mas antes de você fazer, né, a gente caminhar no final, eu queria assim, um registro de hoje. Hoje eu visitei uma paciente, 4 meses de internação. Uma paciente que teve um acidente vascular hemorrágico grave, que teve que fazer uma retirada de uma calota craniana para descomprimir. Ficou entubada em ventilação mecânica muitos dias, e é a filha e a mãe. Uau. Quando eu cheguei no quarto, a primeira vez que eu encontrei com a filha, ela estava assim, destruída, porque a mãe estava numa situação muito fragilizada. Eu lembro como se fosse agora, e eu me emociono. Eu falei assim, fica tranquila que você não está sozinha. Que legal. Nós vamos conduzir. E eu estou junto com você, até onde a gente conseguir. Porque esse é meu papel também. Eu tenho essa parte da consultoria que está muito próxima ao paciente e à família. E ela passou por um hospital geral muito bem conduzido. A gente foi para uma clínica de reabilitação dentro do processo que a gente faz de linha de cuidado. Muito bem conduzido. E hoje eu fui lá para fazer a visita dela, porque ela vai ter a alta na próxima semana. Que legal. A paciente está dentro da proporcionalidade do tratamento, 100%. A filha está totalmente feliz em estar levando a mãe para casa. E ela falou assim, você me acompanhou o tempo todo, porque o que ela precisa, a gente, mesmo que seja por telefone, a gente dá um direcionamento. Então, isso é o fruto do meu trabalho, estar junto com pessoas, seja ela da equipe, seja ela o paciente, seja ela o acompanhante. O que eu quero é que essa comunicação, que eu achava que eu não era essa pessoa da comunicação, e hoje eu entendo que eu sou 100% comunicação, é que ela traga valor para as pessoas, que ela traga acolhimento, né, no momento que ela mais precisa. E o que eu quero hoje, falando nessa internacional, falando dentro do Brasil, eu quero que as pessoas se cuidem, que se sintam cuidadas dentro de onde elas estão. Por isso que eu acho que o cuidar reflete muito o jeito que eu penso hoje, sabe? Essa construção de carreira me trouxe para esse cuidado. É lógico que eu não sou perfeita, mas eu não quero deixar as pessoas do meu lado que elas não se sintam acolhidas. Muito bom. Sensacional. E o legal de tudo, escutando um pouco da sua história, a sua trajetória, que dá para ver que não é uma coisa técnica, é amor. É o ato de se importar. E isso tá tão raro, Neide. Eu que estou no mercado corporativo, eu vejo as pessoas, é muito pelo que você tem, não pelo que você é muito sobre processos, planilhas, reuniões e números e dados, mas e a pessoa, e a saúde mental, e os procedimentos? Eu passo por tudo isso, um monte de reunião, um monte de planilha, trabalho com planilha, tudo isso eu passo. Mas eu acho que o melhor
é quando eu tenho a oportunidade de falar e que toca as pessoas de uma forma propositiva, de uma forma acolhedora, de uma forma que a gente possa ver no fim do túnel o que a gente precisa de percorrer para a gente conseguir chegar no melhor resultado. Uhum. Então, acho que isso é o que eu pretendo continuar fazendo. Muito bom. Dentro disso tudo, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado, aquilo que está no seu coração. Antes de nós irmos para o nosso Papum, que é o nosso quadro, fica à vontade, o espaço é todo seu. Primeiro, gente, a área de saúde é desafiadora, mas ela é enriquecedora como profissional e como pessoa. Então, você que está aí trabalhando, que está cansado, tira umas férias, faça uma reflexão, que se for a área de saúde mesmo que você goste, com certeza você vai estar no melhor lugar, com melhores processos que te acolham para você fazer o seu melhor. Então, eu acredito que a gente não pode ter medo da mudança. E eu sou prova disso. Eu era a enfermeira da urgência e emergência e fui para a auditoria, lá atrás, a auditoria de contas, e transformei disso hoje esse método cuidar, um livro, outras possibilidades, a consultoria. Então, todos nós temos essa capacidade de transformar a forma que a gente vê as coisas e transformar o ambiente que a gente trabalha também. Então, esse é o meu recado. Não desanimem. A área de saúde, ela é uma área muito enriquecedora para a gente como pessoa. E a gente precisa também do outro lado, que é o lado profissional, o financeiro, mas tenta achar ali dentro do seu processo o melhor para se fazer. Muito bom. Vamos para nossa surpresinha? Vamos. Surpresinha? Surpresinha. Okay. Aqui no Engrena é assim, a surpresinha a gente deixa para o final. É o seguinte, nós temos um quadro no Engrena, que esse quadro ele chama Papum. O que é Papum? Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase que eu nem sei o que é, e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tá bom, vamos lá. Por isso que é Papum mesmo, entendeu? Não vale pensar. É Papum, combinado? Combinado. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Alguma dúvida até aqui? Não. Vou fazer uma contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia, beleza? Beleza. 3, 2, 1. Saúde. Movimento. Amor. Por tudo que te faz bem. Família. Meus filhos, meu pai, meus irmãos. Significado de dinheiro. Conforto. Neide na infância. Sonhadora. E Neide na adolescência? Continua sonhando. Neide no primeiro dia dentro do hospital. Foi um misto de realização pessoal e de medo, porque dá medo. Um hobby da Neide que ninguém conhece. Escalada esportiva. E qual que é o prato predileto da Neide? Nossa, tantos. Uma boa massa. Significado de perdão. Esquecimento. Neide em 2023. Sonhando com a Neide hoje. E Neide 2025? Escrevendo o livro. Quem que vai ser a Neide até dia 31 de dezembro de 2026? Mais realizada, com mais histórias para contar. E a Neide daqui 10 anos? Nossa. Continuar estudando, continuar valorizando as pessoas, continuar com esse gás que eu tenho, assim, de falar. Eu acho que a Neide daqui 10 anos, talvez não vai ser essa Neide da consultoria beira-leito, vai ser a Neide que vai querer fazer palestras, a Neide que vai querer continuar dando aula. Eu acho que seria isso. E qual que é a frase clichê ou bordão da Neide? Saúde com propósito e valor. Muito bom, e esse foi mais um papo. Obrigada. É legal responder rapidinho assim, né? Desafiador. Desafiador, mas você saiu super bem. Neide,
Poxa, é só a gratidão mesmo pela oportunidade de ter conhecido você, a sua vida, um pouquinho da sua trajetória, o seu propósito de vida. Que Deus te abençoe na sua trajetória internacional, que é além de uma viagem e uma conquista sua, fruto de um trabalho, o seu livro, como que isso impacta a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse livro, ele pode mudar a vida da pessoa, a mentalidade, a visão, o entendimento. Livro é vida. Eu sou apaixonado com livro porque eu gaguejava muito. E os meus pais não tinham condições de pagar uma fono. Eu escutei uma vez uma moça na igreja que ela falou: quer parar de gaguejar? Começa a ler falando. Isso tem 30 anos atrás. Então, eu sei do poder que transforma a pessoa uma leitura. É muito além do que. E parabéns por ter essa iniciativa. E o tanto de portas que abre, né? Hoje eu tenho aí convívio com a academia de letras, com outros profissionais da escrita, que eu nunca imaginei um dia estar perto e participando de uma roda de conversa. Deixa pra gente as suas redes sociais. O Instagram é neidecavalcante.oficial. O meu LinkedIn é Neide Cavalcante também. Então, nos dois, pode me mandar mensagem, que eu estou inteiramente disponível para a gente conversar. Uma certeza que eu tenho que essa foi o nosso primeiro bate-papo. Com certeza virá mais, que quando você voltar, mas precisamos atualizar. Eu quero ver o que tem, como que é a saúde lá fora, e vai ser um prazer escutar isso de você. Obrigada. Até o próximo, né? Até o próximo. É isso daí. E pra você que chegou até aqui, meu muito obrigado mais uma vez. Curte, comente, compartilhe. E esse foi mais um EngrenaCast. Até o próximo. Tchau.